Bom, se você esteve na internet nesses últimos dias, com toda certeza você teve acesso a essa avassaladora quantidade de informação sobre as inteligências artificiais e com elas o chat GTP e as IAs generativas. Mas, Isa, o que é que isso tem a ver com design? Por que a gente vai falar sobre isso nesse vídeo? Bom, se você quer entender um pouco mais sobre o que tem a ver design com IA, chat GTP, IA generativa, coloque comigo que hoje nesse vídeo a gente vai falar exatamente sobre isso, ok? Bora lá! Bom, mas antes de qualquer coisa, seja bem-vindo de volta ao canal. Eu me chamo Isabela Teodoro, sou designer de formação. E aqui no canal a gente fala um pouco sobre design, tecnologia e um pouco sobre tudo também nesse canal. E eu vou te convidar para você se inscrever aqui, dar um like para ajudar o canal a crescer e compartilhar com alguém que também está interessado em entender por que design e IA tem uma certa relação. Bom, para contextualizar um pouco, vamos começar falando o que danada é uma IA, né? As inteligências artificiais, elas são um campo da ciência que visa a criação de máquinas ou computadores que podem raciocinar, né? Que têm a capacidade de raciocinar. E quando a gente fala em raciocinar com muitas aspas, né? A gente está falando sobre um raciocínio que tem como base padrões, né? De aprendizado. Então, por exemplo, as IAs, elas aprendem a raciocinar com base em padrões que a gente, né? Seres humanos, estamos aí colocando na internet, né? Na internet aberta, por exemplo. Além disso, a gente também tem alguns exemplos de, por exemplo, IAs que elas funcionam com base em dados, né, em padrões, a partir de um banco de dados muito específico, para que elas façam algum tipo de atividade ou ação também muito específica. Bom, e aí, além disso, né, a gente precisa falar também que as IAs, elas abrangem, né, uma ampla disciplinaridade, né, quando a gente está falando sobre como que essa tecnologia surgiu. Então, por exemplo, a gente tem ciência da computação, engenharia de software, engenharia de hardware, comunicação, linguística, linguagem natural, né, processamento de linguagem natural, comunicação e até mesmo psicologia, né, porque a gente está falando aqui de uma tecnologia que aprende com base em padrões dos seres humanos, né, então assim, elas aprendem com base, por exemplo, na comunicação do ser humano, na forma de interagir dentro da internet, né, esse é um dos exemplos que a gente tem de captação de dados, né, para alimentar esses padrões de uma IA, por exemplo. E aí, quando a gente fala em IA voltado para esse uso comercial, né, vamos dizer assim, por exemplo, onde a gente tem esse rolo todo que foi, né, nos últimos meses sobre o chat GTP e o que é o chat GTP, o que ele faz. O chat GTP, por exemplo, ele é um exemplo de IA para uso comercial, né? E assim, além do que a gente já falou, né, da interdisciplinaridade em relação a essas IAs, a gente também tem que falar sobre o que são essas IAs, né? Que tecnologias estão por trás disso, né? Então, por exemplo, para a gente ter uma IA, a gente tem um conjunto de tecnologias que permitem que ela tenha essa capacidade de processamento e análise de dados, né? Então, por exemplo, a gente tem análise de dados, processamento de dados, categorização desses dados, machine learning, processamento de linguagem natural, e com isso a gente consegue fazer previsões, recomendações, recuperação inteligente de dados que foram perdidos, por exemplo. Enfim, um monte de outras tecnologias, vamos dizer assim, né, que possibilitam que a IA consiga realizar esse aprendizado de máquina, por exemplo. E também são esses aprendizados, né, com base nesses processamentos de dados e tudo mais, que fazem essa possibilidade de uma IA pensar. E bom, dito isso, vamos acabar aqui, certo? Com essa ideia de que IA se autoprograma, que IA faz tudo sozinha e que daqui a, sei lá, 5 anos a gente vai viver no mundo do eu robô, então do chat, porque assim, o que eu mais vi na internet esses últimos dias foram justamente pessoas falando que IA se autoprograma. Gente, IA não se autoprograma. Ela aprende com base em dados do ser humano. Então, assim, pelo amor de Deus, tipo, não espalhem desinformação na internet, ok? Tipo, se liga. E aí, dentro disso, né, dessa questão das IAs, a gente viu muito também falar sobre as IAs generativas, né, que inclusive o ChatGPT, ele faz parte dessa subcategoria, né, das IAs generativas. Então, o ChatGPT, o Midjourney, enfim, outras várias IAs que foram surgindo aí nesse boom que a gente teve nos últimos meses, né? Então, por exemplo, as IAs generativas, elas são subcategorias, né, dentro da inteligência artificial, que a gente tem várias subcategorias, vários tipos de IA, inclusive. E essas em questão, elas têm a premissa, né, de construir algo do zero, né, construir algo novo, inédito, que é um pouco diferente do que a gente tem das IAs convencionais, né, que são, por exemplo, IAs programadas para fazer uma determinada ação, uma determinada atividade, né. Então, por exemplo, enquanto a gente tem uma IA convencional que ela faz um processo de cibersegurança, então tipo, ela vai estar lá analisando se vai ter algum tipo de invasão dentro do código, enfim. A gente tem as IAs generativas, que são IAs mais voltadas assim, para o uso comercial, né? Então, por exemplo, a gente tem o Midjourney, que eu estou fazendo um cenário, eu preciso demonstrar visualmente como é que esse cenário vai ser, e através do Midjourney, né, eu coloco lá os prompts, né, os inputs, os dados que eu preciso que a IA entenda do que eu estou falando, para que ela me gere um output, né? Então, ela vai me dar ali de retorno a imagem que eu gerei com base em palavras, né?
Então, existe essa diferença aí entre as IAs generativas e as IAs convencionais. E dentro disso, eu acho que é muito importante a gente falar sobre um aspecto que são os pontos negativos e os pontos positivos, certo, dessa tecnologia. Porque, assim como, enfim, todas as tecnologias que a gente vê surgindo ou morrendo, principalmente na internet, né, sempre tem aquela dualidade entre as pessoas tecnofóbicas e as pessoas tecnofílicas, né? E isso é um pouco do que acaba gerando todo esse boom, todo esse falatório, né, na internet sobre IA realmente vale a pena, IA é bom, essa tecnologia vai realmente ser utilizada, a gente precisa dessa tecnologia no nosso dia, enfim. E quando a gente fala desses dois tipos de pessoas na internet, né, resumindo, bem resumido, a gente tem tecnofobia, que é basicamente a galera que tem uma aversão imensa a qualquer tipo de tecnologia, seja ela emergente ou não. Né? Então, são pessoas que acham, por exemplo, que a gente vai viver um cenário apocalíptico por causa das IAs, né? Então, sei lá, a gente vai viver num cenário tipo Matrix, onde as máquinas, né, começaram a tomar poder e do outro lado a gente tem a tecnofilia, que é basicamente a galera ali que é fissurada e tipo, tem um apreço imenso pela tecnologia e acha que todos os problemas do mundo ou dela mesma vão ser resolvidos através de uma tecnologia. E aí, seja IA ou não, tá? Isso aqui basicamente serve para qualquer tipo de tecnologia que a gente esteja falando. No momento a gente está falando de IA porque é o boom do momento, né? Nesse mundinho tecnologia. Por exemplo, quando a gente fala de pontos positivos das inteligências artificiais, tem dois pontos que eu acho bem relevantes, inclusive são pontos que assim, fazem muito sentido no projeto que eu trabalho hoje, né? Que é a automação e a diminuição do erro humano. Então, por exemplo, na automação a gente tem o uso da inteligência artificial, né, para auxiliar no processo de automatizar algum serviço, algum produto, enfim, a forma como a gente usa alguma coisa. Então, por exemplo, nesse exemplo de cibersegurança, né, a gente tem uma possibilidade de processamento de dados muito maior, muito mais rápida, muito mais efetiva, né, com uma menor capacidade de erro, porque a máquina está aprendendo ali todos os dias com os padrões que a gente vai alimentando ela. Então, por exemplo, eu coloco lá no meu banco de dados, por exemplo, um cenário onde vai acontecer uma tentativa de roubo de dado. Então, com isso, ela consegue aprender e consegue prever, ou então consegue recomendar, por exemplo, quando a sua rede está exposta para alguém poder utilizar os seus dados. Então, assim, em relação a isso, eu acho que essa questão de automatização, né, de automação através do uso de IA é, tipo, sensacional. Tipo, a gente consegue realmente colher frutos com base nisso, né? Consegue realmente automatizar o nosso processo, a nossa segurança em relação a uma rede, por exemplo. Então, assim, esse é um dos pontos positivos que eu vejo, assim, mais assertivo quando a gente fala sobre IA. E aí a gente tem, por exemplo, a diminuição do erro humano, né? Então, assim, através das IAs a gente pode ter uma eliminação dos erros, né? Porque, assim, a gente vai ter uma possibilidade melhor e maior de armazenamento, coleta de dados, análise desses dados, né? Então, o uso desses dados vai ser muito mais efetivo, porque hoje eu já não tenho mais uma pessoa que, por exemplo, vai ter que todo dia estar lá preenchendo a planilha ou então colocando os dados de forma analógica, de forma manual, e que pode acabar acontecendo ali, né? Tipo, por exemplo, a pessoa está cansada, no final do expediente tem que fazer um relatório e ela acaba errando algum número que no final vai bater e vai dar uma diferença muito grande. Então, por exemplo, quando a gente tem esse uso, né, da automação, da IA para fazer esse tipo de processo, a gente tem uma diminuição do erro muito grande, porque aqui a gente, assim como no outro exemplo, né, a gente tem padrões e aquela IA ela vai seguir aqueles padrões para que a gente consiga usar esses dados da melhor forma possível, né, de uma forma mais limpa, mais assertiva, né. Um exemplo disso é, inclusive, o meu projeto. Lá no projeto a gente usa a inteligência artificial, o machine learning, para fazer esse processamento e análise dos dados para que o nosso cliente ele tenha um uso mais efetivo, né? Por exemplo, hoje eles usam lá a solução e eles têm uma noção melhor e maior, né, de como usar aqueles dados que a gente está coletando para eles. Então, assim, hoje, por exemplo, eles conseguem entender como melhorar a produtividade através desses dados que a gente está usando, né, que a gente está coletando, vem analisando e demonstrando através de uma interface visual. Então, assim, eu acho que, para mim, esses pontos são os mais relevantes, talvez porque são os que eu mais trabalho atualmente, mas eu realmente vejo como uma coisa muito válida, sabe? Muito boa para você implementar em um projeto, por exemplo, que tem uma demanda de dados muito grande. E aí, pontos negativos, né? Porque a gente tem que ter essa noção de que toda tecnologia, ela vai ter um ponto positivo e um ponto negativo, porque a vida é assim, galera. Tipo, não adianta, tipo, você achar que qualquer e toda tecnologia vai resolver todos os problemas do mundo, porque não é assim que funciona, certo? E aí, assim como outras tecnologias, as IAs, elas também têm pontos negativos que, inclusive, foram levantados, né, ao longo dessas discussões todas na internet, que, por exemplo, são a não regulamentação dessa tecnologia e a criação de fake news em massa. Né? A gente está falando aqui, por exemplo, de fake news em relação à IA, que a gente não tem um controle, porque é uma ferramenta que, enfim, qualquer pessoa pode usar e dentro disso a gente tem aquela questão de, tipo, existem pessoas que vão usar para coisas boas, né, para auxiliar no processo, enfim, para realizar alguma coisa no dia a dia dela, e
existem pessoas que também vão usar, né, de má fé. Então, assim, é muita ingenuidade você achar que isso não vai acontecer, né? Então, assim, por exemplo, a gente tem um exemplo que aconteceu, né, logo nesse início de todo mundo falando sobre IA, que foi uma foto gerada do Papa utilizando uma peça que se assemelhava bastante com uma peça de roupa da Balenciaga, que é uma marca, enfim, do mercado de luxo, né? E essa foto viralizou de uma forma, assim, muito absurda, muito rápida, de maneira que até alguns meios de comunicação oficial aqui do Brasil, né, por exemplo, postaram notícias, enfim, sobre o Papa usando essa peça de roupa. E aí foi quando a galera descobriu que, na verdade, foi um artista, né, que utilizou uma IA generativa de imagem, né, de produção gráfica, para gerar essa foto do Papa usando um sobretudo da Balenciaga. Então, assim, veja que esse artista, por exemplo, né, quando ele veio à tona, que viu todo o rebuliço que tinha causado, ele falou que, tipo, não, eu só realmente tinha feito isso como uma forma artística, tipo, eu queria mostrar, tipo, um cenário onde o Papa, né, utilizasse, sei lá, peças de luxo. E só que isso gerou um rebuliço tão grande que as pessoas não sabiam dizer se era real ou não, né? Principalmente as que não tinham contexto, né, de saber que um Papa não pode usar esse tipo de roupa. E aí, assim, dentro disso, né, em relação às fake news, que também tem a ver com essa questão da não regulamentação, justamente por essa tecnologia não ser regulamentada, não ter, tipo, ali, a gente não tem uma noção de como e por quê e para que as pessoas vão utilizar isso, a gente acaba tendo problemas, né, justamente por causa dessa forma de uso recreativa que a gente está tendo hoje, né? Então, alguns exemplos do que aconteceu é o uso de imagem de figuras públicas, né, em contextos completamente diferentes, né, do contexto geral, que a gente já vê isso acontecendo há um bom tempo, né, que são as deepfakes. Então, por exemplo, eu tenho certeza que você já viu um vídeo, né, que foi muito, inclusive foi um dos vídeos que mais viralizaram na internet, que era do Obama, tipo, falando palavrão no meio de uma declaração dele ao vivo, né? E aí muita gente ficou tipo, sem entender o que estava acontecendo, até que a gente, né, trouxe à tona aí esse conceito das deepfakes, né? No caso, as deepfakes, né, elas utilizam uma inteligência artificial que consegue utilizar o rosto, né, de uma figura pública ou então, sei lá, de alguém que você conhece, você utilizar a foto da pessoa, e criar uma narrativa nova, né, com o rosto daquela pessoa. Então a gente vê muito isso, por exemplo, no Twitter, sabe? Então, assim, isso, por exemplo, é um exemplo de deepfake, né? E aí outros exemplos também que a gente viu muito na internet era o uso do Jackbox, né? A Jackbox, ela é uma interface, uma inteligência artificial voltada para essa questão de gerar texto, gerar falas, né, através de uma inteligência artificial, e com ela você consegue utilizar as vozes, né, de figuras públicas. Com certeza você já viu um remix da Ariana Grande cantando um forró de festa junina, que também foi uma coisa que viralizou ultimamente. Então, assim, é muito complicado quando a gente junta, inclusive, essas duas, né, porque a gente tem aí o uso da imagem de uma figura pública, por exemplo, e conseguir gerar a voz dessa pessoa através de um texto dirigido. Então, no cenário onde a gente, sei lá, tem uma eleição, a gente poderia facilmente ver vídeos, né, de um candidato falando coisas que nunca aconteceram, né? Um vídeo que nunca existiu, que na verdade foi uma construção ali através, né, de uma deepfake utilizando uma inteligência artificial de imagem e voz. Então, assim, quando a gente fala sobre regulamentação, é justamente sobre essas possibilidades, né, que a gente está falando. Tipo, a gente tem uma ferramenta que é muito poderosa, certo? E que evolui constantemente, assim, de uma forma absurda, muito rápida, e a gente precisa entender como as pessoas vão usar ela, sabe? Para que elas vão usar. Então é interessante a gente ter esse pensamento, né? Ter esse questionamento. Por fim, outra que eu trouxe, que eu acho que é super relevante, inclusive, e acho que foi uma das primeiras discussões em relação à IA, em relação à regulamentação, né? Que foi a questão dessas IAs, né? Generativas de imagem, né? De, enfim, construção gráfica, que basicamente elas utilizam, né? Para poder fazer essa nova imagem, né, essa imagem inédita, elas na verdade usam pedaços, né? Prompts ali de ilustrações que já existem na internet. Né, ilustrações, fotografias, enfim, manipulação de imagem de artistas independentes na maioria das vezes, e que é usado de forma legal, né? Então, assim, a gente vê muito isso hoje, né? Artistas falando de tipo, poxa, eu já tive meu trabalho roubado, principalmente naquela época, né, que tava o boom do NFT. Muitos artistas tiveram a sua arte roubada por terceiros, né, que colocaram nessas plataformas de NFT para ser vendido. Para essas pessoas, no caso, né, existe uma noção de que se está na internet, não tem dono. E, bom, não é bem assim que funciona. Então, quando a gente fala dessa regulamentação, a gente está falando de, assim, aspectos muito importantes que precisam ser levados em considerações, porque a gente sabe que essa tecnologia tem uma possibilidade muito grande de ser utilizada de má fé. Então, assim, é preciso entender como a gente vai usar isso, certo? É importante, né, que a gente fique atento a todos esses cenários possíveis, né, essas discussões, quando a gente está falando sobre essa tecnologia, né? Então, assim, tenham em mente que nem tudo são flores e também nem tudo é um caos, né? A gente precisa aí estar atento aos lados positivos e aos lados negativos e utilizar isso da melhor forma possível, né, em relação ao que a gente está querendo criar. Assim como todos os outros vídeos desse canal, novamente volto a falar,
a gente precisa pensar como que essas tecnologias vão impactar no dia a dia das pessoas, na interação das pessoas, na sociedade como um geral. Bom, e aí como que isso tudo está relacionado a design? Eu devo me preocupar enquanto designer sobre esse boom de inteligência artificial? Tipo, o que eu preciso saber? E assim, basicamente, o que as IAs estão relacionadas ao design é que essas ferramentas elas realmente podem ser de bom uso para a gente, sabe? Principalmente em alguns processos, né, que a gente utiliza ali no dia a dia dos projetos, enfim, de alguma questão de um projeto, de um produto. Principalmente quando a gente está falando em UX Writing, né? Por exemplo, o ChatGPT, ele é aliadíssimo quando a gente está falando em construção de cenários descritos, né? Então, assim, eu construo um cenário e eu preciso, sei lá, de mais outro cenário e eu posso pegar o meu como base, jogar no ChatGPT e pedir para ele alterar algumas coisas e com isso ele vai criar um cenário completamente novo para mim. Então, assim, em relação a isso, né, é uma ferramenta que realmente vai te auxiliar. Tipo, você sabendo usar, né, da melhor forma possível no seu contexto, é uma ferramenta que está ali e que, poxa, use. Se for para lhe ajudar no seu processo, use ela, entendeu? Porque isso vai ajudar, inclusive, você a melhorar ali alguma questão, né, da sua interface, enfim, do produto, do contexto que você está criando. Né? Então, além disso, também tem a questão da criação de materiais gráficos, né? Que tem aquela problemática que eu já falei, mas, por exemplo, um caso de um designer que eu conheço, que é da minha empresa, eles precisavam fazer um positioning paper, né, que basicamente é um artigo para explicar sobre algumas coisas, e com isso era justamente um artigo falando sobre inteligência artificial. E aí, para fazer a parte gráfica, né, do paper, ele utilizou uma IA generativa gráfica, né, colocou alguns prompts lá, e a IA gerou uma imagem, e com essa imagem ele trabalhou em cima dela para ficar do jeito, né, que eles queriam, e implementar isso dentro do paper. Então, assim, em relação a isso, né, principalmente para a galera que não sabe desenhar, né, então, assim, realmente é uma ferramenta que vai ajudar se você precisa, sei lá, no seu projeto você precisa fazer alguma coisa mais gráfica e você não tem tantas skills, então realmente é uma ferramenta que ela auxilia ali, porque você, né, vai precisar só indicar ali os prompts e ele vai te dar o feedback que vai ser a imagem. E aí, no fim, você só precisa tratar, porque a gente sabe, né, que ilustração de IA tem uns erros, assim, macabrosos de anatomia, né, galera? Tipo, não vamos ser, né, não vamos passar pano aqui, porque, assim, o tanto que eu já vi de ilustração que, tipo, um olho do personagem estava, tipo, pra cima, outro pra baixo, tipo, a orelha aqui, a outra orelha quase no pescoço, então, assim, né? Vamos ter também um senso, né? E aí, bom, quando a gente fala especificamente, né, de trabalhar como designer nesse cenário onde todo mundo quer usar inteligência artificial, todo mundo quer saber sobre inteligência artificial, e o que se espera, né, daqui para frente em relação ao design nesse cenário, eu acho que, assim, é muito mais sobre você ser um designer que sabe utilizar essas ferramentas, né? Como eu falei, são ferramentas que, querendo ou não, elas auxiliam no processo, né? E, assim, elas auxiliam, elas não fazem o processo de design. Então, vamos desmistificar também aquela fatídica frase, né, de que a IA vai roubar o meu emprego. Não, a IA não vai roubar o seu emprego. Mas a gente tem que pensar que daqui a alguns anos, né, nos próximos anos, a gente vai ter um novo perfil aí de designers que são pessoas que saibam operar essas ferramentas. E aí, saber operar elas talvez seja, né, um indicativo de que você precisa entender, minimamente, pelo menos, né, como utilizar essas. E quando a gente fala de que a gente está indo para um cenário onde muitos produtos, muitos projetos vão começar a utilizar IA, e essa utilização de IA vai gerar novas formas de interação. Então, por exemplo, quem que vai pensar essas interações, né? Como vão ser essas interações? Então, assim, eu acredito que o cenário de design, né? Os perfis de design, eles estão voltando muito para esse caminho de como que eu vou pensar as novas interações através do uso de IA. E aí, bom, como todo mundo já sabe o que é ChatGPT, né? Já viu falar, ou já mexeu, ou conhece alguém que já mexeu, eu queria trazer aqui também alguns outros exemplos de IAs que umas eu já usei, outras eu quero usar e acho interessante, inclusive a nível de projeto, né? Acho que vão ser ferramentas que realmente vão ser bem úteis, né, em alguns tipos de projeto. E algumas delas, né, no caso, a que eu usei, que assim, eu estou usando basicamente todo dia, é a SKI, que é a IA do Notion. Né? O Notion, ele é uma plataforma de organização de ideias e tarefas e tudo mais. E basicamente eu uso o Notion para tudo. Eu uso o Notion para fazer a organização aqui do canal do YouTube, eu uso o Notion para fazer a organização do meu dia a dia, as coisas que eu preciso fazer, cronograma de estudo, de trabalho, enfim. O Notion é, assim, a minha ferramenta de organização preferida. Eu acho ela incrível. E agora, né, acho que nas duas últimas atualizações do Notion, a gente teve a implementação de SKI, no caso, que é a inteligência artificial do Notion. Então, assim como o ChatGPT, né, a SKI, ela é uma inteligência artificial voltada mais para esse tipo de escrita. Então, por exemplo, na SKI você pergunta para a inteligência o que você quer. Então, por exemplo, quando a gente abre lá, ela tem algumas opções de gerar um texto grande, gerar um texto curto, gerar um texto em formato de poesia, gerar um texto em formato de slogan. Por exemplo, uma que eu acho ótima, você tá com o caps lock do computador ligado e não percebeu, e aí você digita, sei lá, um texto enorme, e quando você olha, putz,
tá em caps lock. E aí você vai lá na IA e pede para ela colocar em caixa baixa, né? Então ela vai lá, renderiza todo o texto que você fez, você pega, confirma e ela substitui. Então, assim, é uma inteligência artificial que eu particularmente amei, tá? Eu realmente uso, realmente gosto, defendo a AskAI, porque ela realmente é uma ferramenta útil. Tem uma curva de aprendizado muito baixa, tá? Você não precisa, né, tipo, desenvolver nada, tipo, cognição, tipo, é uma coisa muito prática de usar no seu dia a dia. Então, assim, para quem gostou de ChatGPT e usa esses produtos, assim, de organização de atividade e tarefa, usem a do Notion, vocês vão adorar, com certeza. E aí, outros exemplos, né, no caso desses dois, são inteligências que eu quero utilizar, né, futuramente, que é o Adobe Firefly, que basicamente é uma IA generativa voltada para essa parte de construção gráfica, né? Então, você tira uma foto sua e aí eu quero, sei lá, eu quero modificar o cenário, ou então eu quero modificar a minha roupa, eu quero modificar o meu cabelo, e com isso você consegue fazer através de prompts também, né? E basicamente o Adobe Firefly, ele é uma mistura de uma IA com o Photoshop, assim, bem resumidinho. Você consegue fazer algumas alterações criativas, né, gráficas, parece ser bem produtivo e parece ser algo realmente útil também, que vai ajudar ali nos processos criativos, né? Então, e outra que eu também achei incrível foi o Google Soundstorm. Nesse caso é um pouco parecido com o Junkbox, certo? Mas eu vi que o Google Soundstorm, ele tem a premissa de uso dele é um pouco diferente, né? Nesse caso, por exemplo, no Google Soundstorm você consegue criar narrativas, né? E consegue gerar voz através dessas narrativas. E, por exemplo, você poderia usar isso no cenário de personas, né? Então, por exemplo, eu tenho uma persona e aí eu queria fazer de né? Um processo de imagem de hoje, e eu dou vida àquela persona através de uma voz. Então, assim, através do Google Soundstorm, eu posso criar uma narrativa onde a minha persona vai se apresentar, né? Eu não preciso apresentar ela, ela se auto-apresenta, vamos dizer assim, e ela tem uma voz própria. Então, assim, quando você usa, né, tipo, essas ferramentas e tem uma sacada tipo essa, realmente elas são úteis, né? Elas realmente dão ali um auxílio massa no seu processo. E aí, assim, pra gente finalizar esse vídeo, né, a gente falou um monte de coisa aqui, eu queria trazer uma discussão bem especial aqui, falar sobre um texto que apareceu para mim no Medium, sobre design e IA, né? E esse texto ele foi redigido pelo Head of Design, né? Basicamente chefe de design do Meta. Porque, né, assim, uma coisa sou eu, Zábala, que moro em Recife, na RMR, que, enfim, não sou ninguém falar sobre, né, o que eu tô falando desde que eu comecei esse canal. E outra coisa é o Head of Design da Meta falando sobre design de inteligência artificial, né? E aí eu trouxe isso para, inclusive, validar aqui o meu ponto que eu tô trazendo, ó, desde o vídeo de apresentação. Se você viu o vídeo de apresentação, você sabe o que eu vou falar. Basicamente, tipo, ele falou o seguinte: quando uma IA é treinada em toda a experiência humana da internet, essas participações devem ser obrigadas a retribuir de maneira a criar valor no mundo real para todos, né? Então, o que é que a gente está falando aqui com isso, né? Quem que vai usar essa tecnologia? A quem essa tecnologia se propõe, né? Quem é o público a que ela se destina? Quem que vai usar isso? Então, assim, quando a gente fala dessas inteligências artificiais, né? A gente precisa falar do cenário atual que a gente está vivendo, né? Então, assim, atualmente a gente tem aí uma gama de IAs que estão aí em processo recreativo e todo mundo pode utilizar, e todo mundo usa e começa a conceder dados, né, para gerar os padrões de aprendizado daquela IA. Mas a gente sabe que daqui a algum tempo, daqui a alguns anos, alguns meses, a gente vai ter aí uma limitação, né? Então, assim, quem vai ser o público que vai usar essa IA? Né? Vamos pensar sobre isso, não é à toa, né, que a gente teve aí um processo gigantesco, né? Um abaixo-assinado de vários milionários, várias empresas, né, big techs aí, pedindo para que os estudos em relação à IA dessem uma freada. Então, assim, por que isso aconteceu? E aí, quando a gente fala sobre isso, né, é onde entra também, inclusive, o pensamento da decolonialidade em design, né? Então, assim, porque quando a gente fala sobre como que a gente usa essas IAs, né, é diferente quando a gente fala de um país hiper, né, ultra desenvolvido e um país subdesenvolvido. Né? Como a gente usa essas tecnologias, né, como a gente domina essas tecnologias, como a gente propõe, né, o uso dessas tecnologias são muito diferentes dos dois cenários. Né? E vale aqui lembrar, né, sempre que tecnologia não é neutra. Obrigada por assistir até aqui esse vídeo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like, se inscrever aqui no canal, ative o sininho para quando gerar novos vídeos aqui, você saber quando vai entrar vídeo novo, né? Deixa aqui um comentário e, principalmente, deixa aqui no comentário qual a sua opinião sobre essas IAs, né? As IAs generativas, IAs convencionais, porque eu realmente quero saber, quero gerar uma discussão sobre isso. O que é que você acha dessas IAs? Como que a gente deveria usar? A gente deveria ter IAs tão tecnológicas? Vou deixar aqui, né, a pulguinha atrás da orelha para a gente começar esse debate, certo? E, bom, um beijo enorme para vocês. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!